E aí pessoal, aqui é o Edu Bacarin, sejam bem-vindos a Sword Online Brasil. E galera, no vídeo de hoje, os testes do Underworld, o terceiro e último vídeo da fase 1 da nossa maratona de vídeos de Alicization, gente. Ai, tem muita coisa pra falar no vídeo de hoje. Senta aí, se acomoda, se prepara, assiste os meus vídeos anteriores se você ainda não assistiu. E gente, vamos logo com o vídeo de hoje. Primeiro teste. O primeiro teste se baseava em clonar o Fluctulight de um adulto, mas quando esse Fluctulight artificial se dava conta que ele era na verdade um clone, ou seja, que ele não era real no sentido biológico, ele entrava em colapso. Isso acontecia porque aquele clone tinha as memórias e sentimentos da pessoa real, então ele não conseguia conceber o fato dele não existir, ou dele sequer ser uma pessoa de verdade. E isso foi uma das grandes frustrações do projeto Alicization, porque imaginem só se um soldado, sei lá, um atirador de elite extremamente disciplinado e habilidoso, fosse clonado e replicado em todo um exército de robôs. Não dá. Segundo teste. Depois de mais de 10 testes desse tipo, todos resultando da mesma forma, obviamente o clima na REF não ficou nada bom. Tanto que eles ficaram uma semana em reunião de brainstorm, até que uma pessoa teve uma ideia genial. Vamos limitar as memórias pessoais. Ou seja, nome, endereço, etc. Boa ideia, né? Não! Acontece que o aprendizado também é uma forma de memória. Logo, quando você bloqueia as memórias pessoais, você bloqueia a capacidade de aprendizado daquele Fluctulight artificial. Com isso, ele nunca vai saber como atirar com uma pistola, como pilotar um caça ou sequer como falar. Mas calma, gente. O conceito de memórias ainda vai voltar bastante aqui no projeto Alicization. Terceiro teste. Então vamos para quando finalmente a REF começou a falar sério e foi posta em prática a ideia de clonar o Fluctulight de um recém-nascido. Afinal, ele teria toda uma vida pela frente e ele não teria memórias ou personalidade formada, ou seja, 150 anos livre e toda a chance da REF desenvolver da forma como eles queriam aquele Fluctulight artificial. Além de, nesse sentido, não existe nenhuma diferença significativa de um Fluctulight desse com o Fluctulight de um adulto já desenvolvido, ou seja, uma puta mão na roda pros caras, tanto que isso deu e muito certo. De uma forma bem estranha, o Kikuoka conseguiu 12 recém-nascidos e com isso, obviamente, 12 Fluctulights artificiais que criaram o arquétipo de alma. Através dele, seria possível a criação de mais Fluctulights artificiais se baseando naquilo. Ou seja, através de, podemos dizer, a programação daqueles cérebros artificiais, a REF ia conseguir criar todas as sinapses necessárias para as próximas IAs. Depois eles só iam precisar serem desenvolvidos, já que aqui, como vocês viram no início desse vídeo, eles não iam poder clonar um soldado, eles teriam que criar um soldado do zero. Mas convenhamos que aqui, pelo menos, eles têm uma possibilidade infinita de criação de IAs, né? Só que tem algumas questões que seria necessário vocês entenderem. Por mais que a tecnologia da REF fosse de ponta, ela ainda não era boa o suficiente para a criação de um mundo contemporâneo. Tanto que ficou decidido que seria melhor que fosse um mundo medieval, porque dessa forma seria muito mais fácil deles fazerem com que os Fluctulights artificiais tivessem um baixo conhecimento filosófico e científico, ou seja, uma manipulação seria muito fácil, fazendo com que eles em determinadas situações nem soubessem que eles estão numa realidade simulada. E vamos tentar entender melhor esse determinadas situações. Como nós evoluímos muito nosso conhecimento geral do mundo, uma realidade onde o conhecimento das pessoas seria algo equivalente a mais ou menos o que? Século XI? O conceito de magia e deuses seria algo de muito fácil compreensão e faria com que fosse ainda mais fácil eles entenderem aquela realidade.
Tanto que é nessa que entra o conceito das supercontas. Elas seriam contas que os funcionários da REF iriam usar para entrar no Underworld caso desse algum tipo de problema. No caso, isso também está relacionado à magia do Underworld, porém eu queria deixar ela para um outro vídeo. A questão, gente, é que essas supercontas nunca chegaram a ser utilizadas na época de testes do projeto Alicization. Elas foram criadas, elas têm os seus próprios nomes e elas seriam reconhecidas como os deuses do Underworld, só que nunca se foi necessário usar elas. E então, com isso, nós já temos o Underworld formado, nós já temos as IAs, então nós podemos falar dela, a primeira geração. Primeira geração. Com tudo que eu já expliquei desde o meu primeiro vídeo até então, nós temos finalmente os reais primeiros Fluctulights artificiais, as primeiras IAs do projeto Alicization. Elas são um total de 16 vidas, sendo que elas foram criadas e nutridas em 2 famílias, e é aí que tem um ponto interessante. Bom, eu vou quebrar um pouco a linearidade desse vídeo, onde eu estou respondendo com certeza a dúvida de muitos de vocês, e ao invés de eu fazer as respostas, sou eu que vou perguntar. Gente, quem liga se quem veio primeiro é o ovo ou a galinha? A resposta que eu quero é que vocês me respondam o seguinte: se essas IAs que eu estou falando aqui são as primeiras IAs do Underworld, ou seja, os ancestrais de personagens como Eugeo, Alice, etc., quem são os pais da primeira geração? Nesse caso, nós temos 4 funcionários da REF sendo designados para entrar dentro do Underworld, sendo os pais dessas crianças no sentido mais literal da coisa possível. Só que vocês já pararam para pensar que uma pessoa ela só consegue entrar para um exército quando ela tá por volta dos 16, 18 anos, por aí, né? Então é aí que vocês precisam entender o conceito de aceleração de Fluctulight. Devido ao STL se conectar não ao cérebro e sim nas partículas quânticas da consciência, o aparelho era capaz de enviar sinais elétricos aos neurônios e neurotransmissores. E isso resultava em vários fenômenos biológicos. Com isso, eles conseguiam simular a sensação de tempo que aquele Fluctulight sentia. A única questão a ser levada em consideração aqui é que por mais que eles conseguiam realmente envelhecer um Fluctulight de forma muito rápida, existia um limite, no caso que a partir de uma determinada aceleração era muito perigoso para a vida daquele Fluctulight ser tão acelerado. Mas né, isso daqui é assunto para outro momento, vamos voltar para os funcionários lá da REF. Esses caras aqui, como eu disse, eles iam servir como pais dessas crianças. E eles ensinaram para essas crianças, obviamente, a como falar o japonês, conceitos básicos de matemática, a como plantar, a como colher, a tudo, basicamente tudo que poderia ser usado mais tarde como as profissões do Underworld, assim como coisas mais filosóficas da parada, porque vocês vão ver mais pra frente aqui que o bagulho é louco, essas IAs realmente eram muito inteligentes. Tudo isso foi ensinado por esses pais dessas crianças. Só que nós temos que citar um detalhe muito importante aqui. Um dos funcionários da REF não era como os outros. Enquanto os outros 3 eram pessoas muito inteligentes e muito bondosas, esse outro aqui, ele tinha uma personalidade muito perversa. Obviamente ele escondia tudo isso, mas ele não era uma boa pessoa. Com isso, os filhos desse cara, porque pai é quem cria, de certa forma herdaram essa sua personalidade malvada, mesmo que de forma indireta. E fiquem com isso em mente, porque isso ainda vai fazer um grande estrago no Underworld. E né, gente, em apenas uma semana na vida real, foram um total de 18 anos dentro do Underworld. Caso perguntem, esses funcionários da REF, eles saíram do Underworld após esses 18 anos, sendo que eles ficaram 18 anos lá dentro sem poder fazer nada, sem contato externo, nada. O Kirito reclamou de 2. E outra coisa, quando eles saíram, isso foi simulado como se fosse uma espécie de pandemia que acabou matando os mais velhos. E, assim, esses funcionários da REF, para a segurança e para questões do projeto Alicization, todos os 18 anos vividos lá dentro foram, de certa forma, apagados de seus Fluctulights quando eles saíram de lá. Pois é, eu falei que o conceito de memória ia voltar e ele voltou. Só que tem uma questão, gente.
Essa ideia de bloquear memórias, ela não era só ruim pro Fluctulight artificial, não. Aqui, isso também não era eficiente, porque assim que todos os funcionários saíram, foi mostrado para eles o funeral dos mais velhos. E isso criou uma crise de choro em todos os 4 funcionários que viram os seus filhos enterrando eles. Caraca, isso é pesado, né? É aquilo, né, gente? Nenhum pai merece a dor de estar no funeral do próprio filho. Mas imaginem o próprio pai ver o seu enterro vendo o seu filho sofrer. E depois falam que o cara não sabe escrever, né? E sim, gente, isso daqui lembra muito o Ordinal Scale. Mesmo que o filme tenha saído depois do Rick iniciar a publicação das Light Novels, e muito tempo depois dele iniciar na Web Novel, porque a Web Novel é de 2005 e o Ordinal Scale é de 2017, a Light Novel 10 cita o professor Shigemura como professor do Higa, do Kayaba, do Sugou, enfim. A questão é que no universo do anime é deixado entender que os conceitos da tecnologia do professor Shigemura foram usados para a criação das IAs do projeto Alicization. Só que eu acho que essa parte em específico, ela não é uma simples coincidência. Partindo do ponto que o STL usou a tecnologia que a Rinko fez com base do Nerve Gear do Kayaba, nós podemos chegar na seguinte conclusão. O Kayaba usou o próprio Nerve Gear para copiar o seu Fluctulight. A Rinko usou aquela base para criar o Magical Bolt. O Shigemura usou a base da tecnologia já existente, adaptou para a realidade aumentada e fez com que o Algma conseguisse acessar as memórias. O Higa usou aquilo para criar o STL. Ou seja, essas pessoas tiveram de certa forma a mesma ideia, mas partiram de princípios diferentes. São gênios, gente. Nem adianta, são gênios. E nessa eu cito até o Sugou. Porque o Sugou tava com uma ideia muito parecida com o Sr. Kikuoka. 脳の制御範囲を拡大することで思考、感情、記憶までも操れる可能性があるってこと。人間の記憶に新規オブジェクトを埋め込み、それに対する感情を誘導する技術は大体形ができた。かつて誰も成し得なかった人の魂の直接制御という神の技を僕はあと少しで我が物にできる。 Top! Isso daqui, gente, caraca. Se você ainda arrisca dizer que a lore de Sword Art Online é ruim, vai lavar sua boca com sabão. Finalmente voltando para o nosso vídeo, aquelas 2 famílias citadas antes agora eram compostas por 8 meninos e 8 meninas. 4 meninas e 4 meninos para cada família, que todos se tornaram novos casais. Ai que lindo, todo mundo era parente de algum jeito. Com isso, o Underworld foi para a aceleração de 5.000. Com isso, aqueles 16 Fluctulights artificiais compuseram novas famílias e tem um problema. Devido a não existir nada digital ali no Underworld, sequer analógico, não tinha muita coisa para fazer além de plantar, cortar árvore, comer e... Um total de 10 novas crianças nasceram. E não, gente, eu não tô falando 10 novas crianças dessas famílias. Eu tô falando de 10 novas crianças por casal. O bom disso é que essa nova geração também iria constituir novas famílias e com isso nananã, e era tipo B-Movie. Mas que broto. Ela é minha prima. Sério? Aqui todo mundo é primo. Toda essa coisa, pra eu não falar o que eu pensei agora, gerou que o Underworld atingisse seus 300 anos de existência em apenas 3 semanas de trabalho, com uma população de 80.000 Fluctulights artificiais. Começou com 16. Através disso, revoluções foram feitas lá dentro do Underworld. E lembram que mais cedo eu falei da influência que os funcionários da REF colocaram lá dentro? Eu não deveria fazer isso, mas eu vou. Eu vou adicionar uma coisa que não está aqui no meu roteiro. Houveram várias coisas que os funcionários da REF fizeram. Uma que vai fazer sentido no meu vídeo sobre a Quinella seria que eles estipularam que matar é errado. Vale citar que aqui isso não era uma lei.
Isso aqui foi estipulado pelos pais como algo errado que essas crianças tomaram como algo para a vida delas. Matar não é uma coisa certa. Você não deve matar pessoas. Só que não foi só isso. De alguma forma, a personalidade das pessoas da REF não conseguiu ser totalmente assim disfarçada lá dentro, e com isso eles de certa forma influenciaram aquelas crianças a mais tarde criar um sistema feudal com as famílias reais com seus sobrenomes próprios. E isso vai voltar porque aquele funcionário que eu citei antes, ele está envolvido. Mas o que importa é dizer que, além disso aqui, o Underworld criou a sua religião própria, a Igreja de Axioma. Essa igreja maximizava as visões lá dos deuses do Underworld. Só que o problema é que não era só a parte boa da igreja. A galera da REF descobriu que, de alguma forma, a Igreja de Axioma tinha um grande controle no Underworld. E... para vocês terem uma ideia, nesses 300 anos de existência do Underworld, que eu vou ter que explicar melhor, porque na verdade são mais de 300 anos, não houve nenhuma guerra, não houve nenhum assassinato, não houve nenhuma morte provocada. O Underworld era uma utopia, era um mundo completamente pacífico. E isso deixou a galera da REF com uma dúvida gigante na cabeça. Afinal, como que um mundo conseguiu viver tanto tempo sem nada demais acontecer? Foi descoberto que dentro do Underworld existia o Código de Tabus. Nele existia uma série de leis e regras para os seres do Underworld que eles deveriam seguir. E nesse caso, eles obedeciam de uma forma muito exagerada. Não existia nenhuma forma que os funcionários da REF conseguiam descobrir de alguém que quebrava o Código de Tabus. Ou seja, era uma lei que era seguida de uma forma muito estranha. E sim, matar era algo que estava no Código de Tabus. E como que a REF iria resolver isso? Experimento de sobrecarga. Pensando na personalidade dos seres daquele mundo, a REF iniciou o teste que consiste em pegar uma determinada região do Underworld, escolhendo um número específico de Fluctulights artificiais, e sabe o que eles fizeram? Todo o gado de uma região sumiu! Isso, na cabeça da REF, iriam fazer com que aqueles seres iriam ficar sem comida, sendo obrigados a deixar apenas uma pequena parcela de seus camaradas alimentados, enquanto a outra iria perecer. E assim, gente, a ideia era muito boa. Era uma puta coisa de psicopata, mas era muito boa. Só que a vontade de sobreviver não iria ser maior do que a obediência ao Código de Tabus. E... infelizmente, quando chegou o inverno, todos os seres morreram porque eles dividiram a comida igualmente. A REF pensou em duas teorias. A primeira seria que o Light Cube tinha algum tipo de problema que estava causando essa obediência extrema. Só que isso foi rapidamente descartado, porque não é que a REF se achava a boa zona da tecnologia, mas que não fazia sentido isso ser algo do Light Cube. Então, a segunda teoria era mais provável, que no caso existia algo dentro do Underworld que limitava apenas Fluctulights artificiais a terem essa fidelidade extrema. No caso, uma pessoa dentro do Underworld, sem ser uma pessoa que nasceu lá dentro, poderia facilmente quebrar o Código de Tabus. E nessa, eles resolveram pôr um rato dentro do ninho. Um funcionário da REF foi chamado e colocado dentro do Underworld, vivendo um total de 10 anos de uma vida normal, como se fosse uma criança. Sim, aqui de novo as memórias dele da vida real foram bloqueadas para que ele pudesse entrar dentro do Underworld, blá 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 blá. Então, foi a partir dos 10 anos que a REF descobriu que a teoria deles fazia sentido, porque a partir dessa idade existia realmente uma propensão para um Fluctulight, de certa forma, estar próximo de quebrar o Código de Tabus. Tanto que foi mais ou menos aí que a REF começou a planejar uma forma de calcular quanto que um Fluctulight artificial poderia estar perto de quebrar o Código de Tabus. Isso também servia, obviamente, dos Fluctulights normais, né? Mas isso daqui era mais usado, porque, gente, nós estamos falando de mais de 80 mil Fluctulights artificiais. Então a REF simplesmente colocou um contador de probabilidade de quebra do Código de Tabus. E mais tarde, em outros vídeos, vocês vão ver porque que eu tô citando isso aqui. E bem, a teoria tá confirmada.
mas ainda era necessário fazer mais testes. Então, 8 funcionários da REF entraram dentro da Underworld, de novo com memórias bloqueadas, e eu juro pra vocês que tem usos muito mais interessantes de memória do que isso que eu tô falando no meu vídeo. E novamente a teoria foi comprovada. Os funcionários conseguiam chegar perto de quebrar o código da Tabus perto dos 10 anos. Mas tem um pequeno problema. A REF ainda não sabia o que era essa coisa que limitava os Fluctulights artificiais a não quebrarem o código de Tabus e os humanos normais dentro do Underworld, sim. E por mais que isso seja um tema que, gente, isso aqui renderia um vídeo incrível. Né? A gente já tá aqui mesmo, então bora explicar. E sim, de novo aquele cara da REF tá envolvido. Vocês que estão vendo esse vídeo, vocês assistiram a Alicization comigo, né? A maioria que tá aqui já assistiu War from the World 2. Então já dá pra dizer. O nome desse funcionário é Yanai. Além dele ser um funcionário da Ocean Turtle, ele é nada mais nada menos do que o cara que assediou a Asuna Fairdance. 私もヒガチーフと一緒に行きます。実験動物の脳を露出させて電極刺すよりは人道的だと思うけどね。 Acontece que o Yanai, ele tem um envolvimento com um ser do Underworld, um ser que vocês conhecem muito bem, a Quinella. O envolvimento desses dois eu vou deixar mais claro nos meus próximos vídeos, porque isso ainda não é relevante. Isso daqui já entra na lore do Underworld. Eu quero falar disso quando eu chegar na parte da Quinella. O que eu preciso dizer é a existência do Seal of the Right Eye, o selo do olho direito, também conhecido como Código 871. Isso daqui servia como uma linha de defesa se um ser do Underworld chegasse perto de quebrar o código de Tabus ou qualquer tipo de lei ou regra. No caso, ele ia sentir uma forte dor no seu olho direito, dor essa que ia incapacitar ele de fazer a ação que ele estava fazendo naquele exato momento por alguns segundos, deixando ele completamente sem vontade de continuar. Imagina só você, acorda no meio da noite, com fome, aí você vai lá na cozinha e vê que ainda tem alguns pedaços de pizza. Você pega a faca, corta um filetinho, ninguém vai ver, ninguém vai sentir falta. Aí quando você vai dar aquela mordida, pá! Seu olho começa a arder e doer de uma forma praticamente insuportável. Isso claramente vai te deixar num modo onde não só você vai perder completamente a sua concentração, como também vai perder completamente a vontade de comer aquela pizza, né? Por mais idiota que tenha sido esse exemplo, ele serve muito bem para vocês entenderem como isso funcionava. Até mesmo coisas que um pai ensina para um filho como errado se tornam limitações do selo do olho direito. E vocês se lembram que eu disse que os seres do Underworld são extremamente obedientes? Isso acontecia porque os seres do Underworld, desde a primeira geração, eram obedientes ao extremo do ridículo. Porque entendam uma coisa, nessa época o feudalismo já foi posto em prática no Underworld há muito tempo. Então nessa nós temos tanto plebeus como os nobres. Os nobres normalmente têm uma personalidade mais ríspida, enquanto os plebeus costumam ser gentis e dóceis, bem próxima da personalidade do Eugeu. Isso acontece devido ao sangue deles vir dos funcionários bons da REF. Mais ou menos, vocês entenderam o que eu quero dizer. Pai é quem cria, acabou. Acontece que, como os nobres derivam do Yanai, sim, loucura, eles de certa forma têm uma propensão a querer quebrar o código de Tabus. Só que isso não é de certa forma tão literal como está parecendo. Eles também são limitados ao código de Tabus. O que eles têm é uma vontade de descobrir brechas que existem no Seal of Right Eye para eles poderem basicamente, desculpa pelo termo, mas tocar o puteiro no Underworld. Só que, como eu disse, eles ainda assim são limitados, porque essa, podemos dizer, é uma lei que vale para todos. Todos. Mais tarde vocês vão entender isso. E beleza, a REF ainda não sabe de nada e o Yanai tá lá quietinho na dele. Só que aí que tá. Nesse último teste que a REF fez, eles perceberam um pequeno problema. Infelizmente, esses funcionários da REF, eles não conseguiam se sentir muito bem lá dentro do Underworld. Isso foi explicado pela Asuna, pela sensação de gravidade. Acontece que nos mundos virtuais, a gravidade não é simulada com total exatidão.
Infelizmente isso aqui eu não entendi mesmo. Vamos seguindo. Então, devido a isso, aquelas pessoas, eles sempre se sentiam fora daquele mundo. Sempre parecia que tinha algo estranho ali. Logo, o teste que esses funcionários fizeram não era 100% confiável. Em outras palavras, a REF precisava de um testador que estivesse acostumado com os mundos virtuais. Então nessa, nós podemos finalmente ir para o último teste. Teste do Kirito. Percebendo que seria necessário o uso de um trouxa, Kirigaya Kazuto foi o escolhido. Afinal, o nosso queridão havia passado 2 anos no Sword Online, então ele seria a pessoa mais acostumada com o mundo virtual que a REF tinha acesso, e ele poderia entrar facilmente no Underworld sem que isso lhe causasse estranheza, e fora toda a questão explicada antes por mim do vínculo que o Kikuoka acabou criando com o Kirito. Viu como às vezes você se humilhar, fazer uns telefonemas faz sentido? E assim, a REF foi lá, colocou o Kirito dentro do Underworld. Eles já sabiam que ele não teria algum tipo de limitação com o código de tabus, e a coisa acabou dando muito mais certo do que eles pensavam, porque foi visto que o Kirito tinha uma curiosidade e astúcia muito maior do que os funcionários da REF tinham lá dentro, chegando ao ponto do moleque quase quebrar o código de tabus várias vezes enquanto ele era só uma criancinha de 10 anos. Vale citar que ele sempre ficou nesse limite, ele nunca chegou a quebrar o código de tabus. Só que tem um pequeno problema. Essa parada do Kirito teve um preço alto. Bom, obviamente o Kirito foi colocado dentro do Underworld, onde ele nasceu lá dentro como uma criança. No caso, o Kirito, né? Eu vou chamar ele de Kiritinho. O Kiritinho, ele tem a exata mesma personalidade que o Kirito real tem. Só que, entenda uma coisa, ele é o Kirito real sem trauma de perder os pais, sem o trauma de ficar se excluindo da própria família, incluindo a Sugo, sem o trauma de entrar no jogo da morte, sem o trauma da Sati, sem o trauma de perder a Asuna na época, sem o trauma de perder tudo. Ele é o Kirito limpo. Ou seja, esse Kirito, ele é, como eu posso dizer, ele é zoeiro, ele é completamente zoeiro. E essa sua personalidade toda alegre e extrovertida fez com que ele conseguisse 2 amizades muito grandes lá dentro. No caso, um garotinho loiro de olhos verdes, ou azuis, né? Depende do humor da Beck no dia, chamado Eugeo, e uma garotinha loira de olhos azuis chamada Alice Zuberg, sendo essa última a filha do líder da vila de Rude. Essa relação próxima que o Kirito tinha com esses 2 moleques iriam fazer com que esses fossem muito propensos a quebrar o código de tabus. Aí tá outra questão a ser levada em conta. Foi de certa forma provado pela REF que os Fluctulights artificiais, eles ainda assim podem ser influenciados. Mesmo com que o Eugeo tinha toda uma linhagem de boas pessoas, pessoas gentis, pessoas calmas, pessoas que obedeciam o código de tabus, só o fato dele ser amigo do Kirito já fez crescer a sementinha ali na cabeça dele. Tinha a sementinha para que no momento certo a zoeira tomasse conta. E o mesmo vale para Alice. Só que vale citar que aqui esses 2 eles ainda estão limitados ao código de tabus e ao Seer of Right Eye. No caso, eles obedecem o código de tabus, porque isso é uma lei que foi ensinada para eles desde que eles eram crianças. E o Seer of Right Eye não é algo que todo mundo no Underworld sabe. Existe um número seleto de pessoas lá dentro que conhece, incluindo uma personagem bem interessante que eu vou falar quando a gente chegar na parte da academia. Até você conseguiu destaque nessa maratona, então parabéns! Só que assim, vocês perceberam que eu falei que ia plantar uma sementinha na cabeça do Eugeo e da Alice, né? Infelizmente isso um dia ocorreu, gente. Um dia, a pequena Alice tocou o solo do território negro. Isso aconteceu por causa que, quando eles estavam explorando e fazendo suas brincadeiras, a Alice viu um cavaleiro negro lutando contra um cavaleiro da integridade.
Esse Cavaleiro Negro aparentemente estava perdendo a luta e em um dado momento ele esticou a sua mão para a pequena Alice. E devido a Alice ser uma pessoa muito boa, de coração puro, ela seguiu para tentar ajudar ele. Só que nesse momento, o desespero do Kiritinho e do Eugeo fez com que a Alice tropeçasse e sua mão tocasse o solo do território negro, ou seja, um pecado muito grave. Isso fez com que mais tarde, aquele Cavaleiro da Integridade que estava lutando contra o Cavaleiro Negro, no caso Deus Obert Síntese 7, fosse atrás da pequena Alice, a levando para a capital de Centória, onde ela seria enviada para a igreja de Axioma, onde ela ia passar pelo ritual de síntese, uma espécie de penalização que a igreja de Axioma tinha para pessoas que quebrassem o código de tabus. E logo após isso, o Kirito seria retirado do Underworld, finalizando a sua etapa de testes, onde ele ia terminar chorando, sem saber até mesmo o porquê. E uau! Caramba, velho! Se a gente podia dizer antes que tava dando merda, agora a merda foi jogada no ventilador à quinta potência. É claro que o Kirito tinha sido uma excelente cobaia. A Ref tinha o que ela queria. Só seria uma pena se a aceleração do Underworld fosse tão merda que levou 2 dias no Underworld pra galera da Ref descobrir que a Alice tinha se tornado a IA perfeita que eles queriam tanto. Ou seja, parabéns, Riga. Parabéns, Seijiro. Vocês são muito bons. Parabéns. A questão é que eu sei, gente. Eu falei um monte de coisa que vocês devem estar... Que? Mas, gente, sério. Olha a duração desse vídeo aqui. Olha tudo que já foi explicado até então. E eu ainda nem comecei a falar do Underworld. Então, gente... Esse vídeo aqui finaliza a fase 1 da nossa maratona de Alicization. Eu espero que isso daqui já tenha sido um bom preparativo, que já tenha tirado muitas dúvidas de vocês, assim como tenha atingido o hype de todos vocês e o meu próprio hype para isso daqui. Ainda tem muita coisa para explicar nos meus próximos vídeos. Eu prometo que a fase 2 já vai começar com a lore do Underworld. Vai vir vídeos, eu espero que mais curtos, porque tem um vídeo aí de uma certa conexão entre um certo ser chamado Cardinal, um outro ser chamado Quinella, que eu tô com medo desse vídeo porque eu tô achando que isso aqui vai ser longo. Mas eu acredito que a fase 2 vai ter vídeos muito mais curtos, assim como vai ter mais vídeos. Então, gente... é isso. Se você quiser ficar ligado nas novidades do canal, me segue no Twitter, @EduardoBacari, sem o N no final, Eduardo Bacari, não deu pra ser @EduardoBacarim. Entra no servidor do Discord do canal, a Sorte Online Brasil. Lá eu tô direto falando do canal. Basicamente todo dia eu tô postando novidade lá. Tô postando trecho de vídeo, tô falando as coisas que eu tô fazendo pro canal. Tem muita zoeira lá, tem umas regrinhas muito básicas, nada muito alarmante. Entra lá no servidor, é bem legal, junte-se a nós. Se você quiser ver as notas que eu dou pros animes que eu assisto, que também podem ser considerados como certas atrocidades, é Bacarim99, tanto no My Anime List quanto no Anime List. E é isso, gente. Já deu. É basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tela final aí pra vocês. Escolhe um vídeo pra você ver. Se quiser fazer parte da vanguarda, se inscreve aí no canal. Compartilha esse vídeo pro canal chegue nas linhas de frente do YouTube. É isso, gente. Tchau.